Você lembra que ano que Imagina. você começou? Sou muito assim? ruim de data, não sei. Que carro que você começou andando? Eu comecei com uma Saveiro CHT. Turbo? Não. Turbo, claro. Na época usavam a PL 240, 3E de Opala. Que mais? Era uma Saveirinha. Logo que lançou a Saveiro CHT, eu tinha uma. Começo dos anos 90, provavelmente. Foi por aí. Foi por aí. Que legal. Não, mais, acho que era mais. Um pouquinho mais? Sim, um pouquinho mais. A Laís tem 29, é isso daí. Mas aí surgiu a ideia, assim, você pegou a Saveiro e você já, tipo, pra mexer, pra montar, pra andar na arrancada, ou foi meio Eu que... peguei porque era o carro de rua meu, era o carro que eu tinha pra andar, que não tinha nem documento, nem nada. Mas, assim, é um carro que ninguém queria, porque era um carro que veio de Rondônia, chegou aqui, ninguém conseguia... Começando a contar as histórias já. É um carro que ninguém conseguia transferir a documentação, porque ele era de Rondônia, ninguém conhecia nada de Rondônia, o carro veio parar aqui em São Paulo, não sei como, então eu falei, ninguém quer esse carro, eu quero. É a oportunidade que eu tinha na época de montar num carro bom, num carro novo. Uhum. E aí eu comecei a acabar com o carro, né? Comecei a mexer em tudo, mexer em motor. Motor, imagina, o motor quebrou umas 10, 20 vezes, eu acho, até ficar bom. E você não desanimou? Nunca. Onde é que você buscava informação na época, assim? Como é que era? Como ele era CHT, na época, depois de eu quebrar muito, eu comecei a buscar muita informação com o pessoal que na época fazia os Fórmula Ford. Então tinha um cara no Tatuapé, que era o francês, inclusive eu já falei dele em outras lives, e ele me ajudou, deu bastante informação. E aí eu fui seguindo os conselhos dele e, pô, a Saveirinha era muito rápida. É mesmo? Muito rápida, era muito legal. O que você acha que fazia ela rápida? Assim, era potência ou acerto que você conseguiu ter? Cara, eu cheguei a ganhar várias provas de arrancada em Interlagos com ela. É mesmo? É. E naquela época, a época que andava o Flavinho, andava o pessoal da Ster, pessoal do... Eu ia te perguntar quem que andava na época, assim, que você lembra. O pessoal da Ster, o pessoal do Flavinho, tinha muita gente, né? O Jaburão. Sim. Tinha muita gente. Tudo em Interlagos? Tudo em Interlagos. Caramba. Era subindo ou descendo a reta? Era subindo. Subindo a reta. E era legal pra caramba, porque era o domingo. Então, você ia na Marginal Tietê, a gente já ia experimentando os carros da Marginal, né? E todas as pontes tinha lá, racha e Interlagos. Era amarelinho, um fusquinha assim, né? Isso aí. E nós íamos pra lá, tinha carro pra caramba, chegava lá no domingo cedo, todo mundo andava e no final da tarde vinha embora. Deu tempo de todo mundo andar. Era legal. E tinha carro para show, né? Carro eu lembro pra caramba. que ficava um alinhamento... Muito carro. Mas era bacana, era bem divertido. E era muito carro de rua, né? Era assim. Muito carro de rua, porque na época não tinha a tecnologia que tem hoje, os carros não tinham as potências que tem hoje, então assim, os carros, não sei, acho que talvez tivesse uns 500 cavalos, talvez nem isso naquela época. Às vezes nem isso tinha. Acho que nem isso. Há 30 anos atrás, acho que nem isso. Muita coisa mudou, né? E aí você andava, e ali só tinha meio que Interlagos para andar nessa época? Assim? Nessa época só tinha Interlagos. E tinha em Curitiba, talvez. Nessa época acho que nem tinha Curitiba. Curitiba começou depois. Mas era só Interlagos. Imagina, uma época que não tinha internet. Não. Né? Você não tinha as referências para você acompanhar, acho que era muito revista ou isso, quem estava na oficina... Era muita revista, na época tinha uma revista que chamava, eu era colecionador daquela... Turbo Magazine, né? Oficina Mecânica. Oficina Mecânica Nacional. Oficina Mecânica Nacional. Sim. Turbo Magazine era aquelas gringas, tinha aquela Volkswagen Trends também, acho que era. Que mais que tinha naquela época? Depois veio aquela outra revista, Oficina Mecânica parou, veio a... Auto e Técnica, né? Tinham várias, assim, Auto Power, né? Auto Power, isso aí. As revistas que eu passava na banca, era o meu trajeto. Chegou a revista? Não chegou, amanhã, sabe assim? Você também era assim? Era. Ia todo dia na banca, né? Para consumir informação, era. Era legal. Tanto que uma época eu assinei umas revistas e aí eu ficava doido porque chegava primeiro na banca do que em casa. Aí eu parei de assinar. Eu falei, não, eu quero, tipo... Isso eu não sei, porque eu nunca assinei. Só pegava na banca mesmo. Sabe essa coisa? Eu falei, não, eu sou muito fiel aqui, eu vou assinar. Não, descobri que eu passava mais nervoso, assim. Mas era uma época legal, assim. Cara, né? e assim, eu lembro porque a gente via muita coisa na revista, né? E tinha algumas pessoas que você via na revista que eu nunca imaginei que
Fosse interagir. Que fosse interagir, e hoje eles interagem comigo. E hoje, eu era fã deles, e hoje eles são meu fã. Então, é muito estranho isso. Quem que você lembra, assim? Da turma? Quem tava? O Grandão tava na época, Sandro Bruno, não sei. Grandão, Sandro Bruno. Kaká, eu acho. Você pegou o Kaká, assim, nessa época? O Kaká, a gente se conhece antes do Kaká ter carro. O Kaká era estudante de Direito lá no Largo São Francisco, e ele nem carro tinha, praticamente, e nas épocas... Eu acho que ele cabulava a faculdade, ele não ia para a faculdade. Kaká, fala sério, você não ia para a faculdade. E ele ficava rodando as oficinas. E na época eu tinha uma oficina, porque eu trabalhava no SBT durante o dia, eu tinha uma oficina que à noite eu ia para a oficina mexer nos meus carros turbo que eu adorava. E o Kaká adorava ir nas oficinas. Então ele ia lá na minha oficina, ele ia muito no Lafite. Os lugares que ele mais ia, eu acho que era lá comigo e com o Lafite. Sei. E a nossa amizade vem desde aquela época. Olha que legal. Essa época, você já tinha oficina, então. Mas de onde vem essa tua veia por mecânica, assim? Como é que nasceu isso? Cara, eu sempre gostei de carro, né? Sempre fui moleque, assim, sempre gostei. Então, começou nos carrinhos de rolemã, os carrinhos de plástico da época, a gente arrancava as rodinhas, amassava os eixinhos das rodinhas para ele ficar rebaixado. Então, eu sempre gostei, assim, dessas coisas, mas eu nunca tive condições. E aí, quando eu comecei a ter condições, que eu tive um carro, eu comecei a mexer bastante nos meus carros, assim, nas horas vagas. E aí, a coisa foi evoluindo, foi dando certo. E aí começou, mexe para um amigo, mexe para outro amigo. Na época eu aprendi muito com o Pardal também, você deve conhecer o Pardal, que faz carro de circuito, aprendi muito com ele. Ele me ensinou a fazer as bijetes que a gente fazia na Solex, dos Fusca. Então eu fazia bastante coisa desse tipo. Aí eu fazia tudo isso na garagem de casa, de final de semana e à noite. Aí chegou uma época que eu tive que alugar um salão, montar uma oficina, depois... aluguei uma outra maior ainda, a oficina cresceu e eu cada vez dormindo menos. Imagino. E você fazia, vamos dizer, você tinha a oficina para fazer os carros, aí começou a virar uma coisa comercial, assim, do tipo, é meu trabalho, meu segundo trabalho, vamos dizer. Depois virou meu segundo trabalho, isso aí. E nessa época ninguém tinha câmbio forjado, não tinha nada. Cara, assim, ninguém tinha. E assim, até então todo mundo utilizava câmbio original, quebrava muito, né? Quem tinha câmbio forjado, quem tinha muito dinheiro, então usava o do Bertolotti, que na época o Bertolotti fabricava no Rio Grande do Sul, e tinha também um argentino, não lembro se era Sainz que fabricava, mas tinha um câmbio argentino também, que bem pouca gente utilizava. Eu não tinha condições de comprar nenhum nem outro, então eu vivia quebrando o câmbio. E aí foi aonde eu decidi... Eu vi que tinha uma lacuna no mercado, falei, cara, eu preciso resolver essa minha dor. Sim. E resolver a dor de algumas pessoas também, porque meus clientes, meus amigos que mexiam comigo também ninguém tinha condições. Né? Era tudo no sofrimento, era tudo ali. E aí foi aonde comecei a querer fazer isso, a querer desenvolver algo nesse sentido. Você sempre teve essa veia de fuçador, assim, do tipo de desenvolver, sempre, de questionar, de ir atrás, sempre. Então, na minha época, eu desmontava radinho de pilha, liquidificador, batedeira, tudo eu queria arrumar. E engraçado que é o seguinte, esse tipo de coisa sempre permaneceu, né? E na época da Laís, que ela era pequena, todos os brinquedos dela que ela quebrava, tudo eu pegava para arrumar. Sempre dava um jeito. As bonecas, os brinquedos. Nunca ganhou, ficou com a mesma boneca 20 anos. A gente comprava as novas, mas assim, eu arrumava tudo, eu queria arrumar, porque eu queria mexer, sabe? Eu queria entender, eu sempre gostei disso, assim. Dessa coisa assim do novo, né? Do misterioso, do difícil. Sempre gostei. Tipo eu na oficina esses dias que eu levei uma cafeteira lá pro Fê. Falei, Fê, preciso resolver que tem um termostato, a temperatura dela que tá apitando aqui, a gente precisa descobrir o que é. Me ajuda aqui que eu não tô, sabe assim, tipo... Hoje eu não tenho mais paciência para esse tipo de coisa, né? Agora eu já sei que o Fê tem, vou levar pro Fê, é bom, Fê é bom, e cafeteira é especialidade da Vila Maria. Aí, Fê, eu tenho um micro-ondas lá também que eu vou levar para você. Mas foi nessa época, o que quebrava nessa época nos câmbios, assim? Quebrava, tipo, engrenagem? Quebrava engrenagem. Cinética, tudo? Quebrava tudo quebrava. Mas mais era engrenagem, né? E aí, quando eu comecei a fazer,
Eu comecei pela terceira e quarta marcha, que eram as mais fáceis e mais baratas. Né? Só que assim, eu dependia de terceiros, eu tinha só a ideia, mas eu não tinha conhecimento técnico, eu não sou engenheiro, não sou nada. Então, na época eu dependia de muitas pessoas ao mesmo tempo, muitas pessoas me ajudavam, então eu fazia um pouco em cada lugar. Né, esse tipo de coisa. Eu fazia sempre a terceira e a quarta, que era mais fácil de fazer, mais barato. E aí eu andava na arrancada de terceira e quarta. Acho que eu fui o primeiro cara na arrancada a usar 2 marchas. Você largava já de terceira? Eu largava de terceira, né? Eu largava de terceira e engatava a quarta. Porque era fácil e barato. E cheguei a andar muito bem, bati recorde. E aí, depois disso, muita gente começou a fazer essa mesmo tipo de coisa, né? Que a arrancada tem dessas coisas assim, né? Que um descobre um caminho. Não, acho que não é só arrancada, acho que tudo, né? Esporte, Tudo é assim. E só que aí quem não aguentava eram as embreagens, né? Porque a embreagem patinava e na época eram os volantes de ferro fundido, né? Até quebrar. Uma época teve uma vez minha que subindo a reta quebrou um volante meu, passou pelo capô, um pedaço entrou no pneu, estourou o pneu, outro pedaço voou na arquibancada não, voou no box. Então assim, cara, era um perigo grande, né? Demais, né? Bem grande. Demais. Nesse ponto a arrancada evoluiu muito, né? Na parte de segurança. Muito, né? muito não mesmo. Só... Hoje não tem desse tipo de coisa, né? Hoje você não vê o cara morrer por um acidente de arrancada, né? Só se realmente ele tiver sem indumentária, alguma coisa bem... Mas as pistas eu acho que estão cada vez mais... As pistas estão... seguras, né? Sim. Os pilotos estão cada vez mais conscientes, concorda comigo? Ninguém quer morrer, né? E meio que do tipo, e você sabe, né? Que se despregou o carro não adianta, não tem o que fazer. E na verdade esses carros nossos hoje em dia, com as potências que tem, é uma arma, né? É uma arma. A gente vai falar um pouco dos carros. Aí tua evolução foi o quê? Você andou com a Saveiro e aí em algum momento você falou, putz, preciso montar um AP aqui? Não. Aí acho que eu cheguei a colocar um AP na Saveiro, mas depois eu vendi a Saveiro e comprei um furgão, porque era mais leve. Aí eu montei um AP num furgão. Nossa, aí esse furgão, fiquei bastante tempo com ele. Chegou uma época que nós andávamos, inclusive, em 2 pilotos, eu e o João, meu sócio. Eu andava numa categoria e o João andava no outro, já na época de Curitiba, né? Com o mesmo carro? Com o mesmo carro. Isso, tipo assim, eu andava na Turbo A e ele na Força Livre, com o mesmo carro. Aí trocava o quê? Trocava pneu, alguma coisa? Não, trocava nada. Era só fazer, só para se divertir? Isso, trocava nada. Olha que legal, e os dois se divertiam, né? Cara, essa época a gente ia só para se divertir. Hoje a gente não se diverte, hoje a gente vai para trabalhar e para ganhar a gente é obcecado por isso, né? Então acaba não sobrando tempo de se divertir. Mas naquela época a gente ia para se divertir. Em que momento assim que para você foi aquela meio virada de chave? Você falou, cara, eu gosto pra caramba disso e eu sou bom nisso, sabe? Assim, dá para brigar por recordes, dá para buscar vitórias, cara, como é que... Chegou uma época assim que a gente resolveu parar um pouco com as brincadeiras, com aquelas coisas que existia na arrancada, que eram aquelas brincadeiras de boxe, aquelas brincadeiras dentro das corridas, e começou a pegar mais sério nas coisas. Eu acho que inclusive foi na época em que eu não dependia mais de oficina de terceiro, porque teve uma época que tinha um terceiro que fazia, na época acho que era até o Lelo, que fazia o meu carro. Aí quando nós começamos, nós mesmos, a montar o carro e a fazer tudo sozinho, aí a gente começou a pegar mais sério na coisa. Para levar mais... E levamos mais a sério, e o resultado foi surpreendente. Então é isso que eu digo, cara, se você se dedicar, se você estudar, se você levar a coisa a sério, não tem como dar errado. Como é que é a tua frase clássica? Isso é para todo mundo. Não é que o Anderson repete toda hora? Que não é fazer para ver se dá certo, né? É fazer até dar certo, cara. É isso aí. Fazer até dar certo. E dá. E dá. Em algum momento dá. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas dá. O importante é assim, sempre existe pessoas querendo encurtar seu caminho. Dê oportunidades a elas. Sempre tem gente do bem, sempre tem gente querendo ajudar. Né? Não seja... muito assim, como é que fala? Peça ajuda, né? Sim.
Peça ajuda que tem gente que vai encurtar seu caminho aí, vai te ajudar e vai ficar mais fácil. O próprio Kaká, que é um cara com muito conhecimento no meio, né? Cara, sempre tá pedindo ajuda, né? Sempre tá falando com alguém, sempre tá... Então, mas é impressionante, porque quanto mais você ajuda, mais você aprende. Todo mundo aprende. Porque quando você ajuda, alguém que você está ajudando, ele sempre vai te colocar em alguma saia justa que vai te fazer correr atrás. Pensar. Então, porque a gente não sabe tudo. Então alguém vai te perguntar de alguma coisa. Puta, peraí, essa daí eu não sei. Preciso ir atrás. Porque essa serve para mim também. Né? Então é assim. Com certeza. Ó, tem bastante gente acompanhando aqui. Vamos ver a turma. Acho que tem gente que te mandou mensagem aqui. Davi Quirino, parabéns pelo podcast. Acompanho desde o GLR, foi para os Estados Unidos. Ixi, faz tempo, hein? Não tinha nem cabelo branco, sabe? Ó, o Batuba, Juiz de Fora, acompanhando. São José do Rio Preto. Múrcia tá aí em todos. Múrcia cuida dos carros do Kaká, por isso que os carros do Kaká são bonitos. Boa noite, TK, o Edson. Osasco, fã do canal desde a garagem dos Estados Unidos. Boa noite, pessoal. Pablo de Guarulhos, ó, vizinho teu. Prestigiando o amigo Sapinho. Pablo é um querido. Anda de jet comigo. Também? É o que tava na loucura comigo lá, passando frio final de semana ontem. Mas que tempo feio ele estava, vocês viram ou não? Mas é parceiro, viu? Hoje eu dei uma missão para ele complicada, ele fez, executou. Sério? Opa! Que legal. Ó, tem mais gente de São José do Rio Preto. O quê? Oficina Garagem lá no Dalila. Era isso? Era isso mesmo. Era na Vila Dalila, isso aí. O Fábio falou. Yuji também mandou: Sapinho, admiro quando fazia o acerto dos carros turbo de camisa social e acertava com o teu. Alguém da tua época, assim, que pegou essa época. Danielzinho tá perguntando por que o apelido é Sapinho? De onde vem? De que época é isso? Isso daí é na época em que eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos. Eu tinha uma Brasília. E ela era bem rebaixada, sabe? Com roda grande, rebaixada e tal. Pô, naquela época não tinha tecnologia. Imagina um carro naquela época rebaixado, como é que era? Era um pau pra andar, né? E pulava pra cacete. E tinha um amigo meu que sempre andava comigo, ele falava: pô, esse carro não dá nem pra gente andar nele direito, que a gente não para no banco. Ele parece um sapo, de tanto que pula. E aí ele colocou esse apelido em mim de Sapinho, cara, pegou. Ficou. Aí ficou. Virou nome, virou marca. Virou apelido, nome, marca. Você estava falando dos câmbios, que aí começaram a ter problema de embreagem, né? Na arrancada, nessa época que você estava começando. E aí já não dava. Assim, nessa época não tinha ninguém que fizesse embreagem ainda, pelo que eu lembro. Uma embreagem boa, assim, né? De aço, né? De volante de aço, tudo. E aí acho que foi... Também as pistas foram grudando mais. E aí foram utilizando mais marchas. 2, 3, 4 marchas nos 200 metros. E aí você já estava fabricando para os outros, assim? Como é que foi? Não, cara. Eu comecei a fabricar já para... A terceira e quarta eu já estava fazendo para algumas pessoas. Mas pensa, mais da metade quebrava, né? Infelizmente. Sim. Desculpa aí, pessoal, mas eu me esforcei. E continuo me esforçando até hoje. Foi quando eu conheci o João, que é o meu sócio hoje. O João, na verdade, ele já tinha uma indústria, né, uma metalúrgica, e que ele, na verdade, ele começou fazendo a parte de retífica nas engrenagens para mim. Né? Cara, a gente foi ficando amigo. Foi ficando amigo, e aí foi aonde a gente acabou se juntando. Eu levei uma vez o João para andar de carro turbo, que ele nunca tinha andado de carro turbo. Ixi, ferrou. Aí ferrou, o bichinho picou ele. E aí eu levei o João uma vez para... Não esqueço nunca dessa viagem. Eu levei o João para Curitiba, assisti uma arrancada em Curitiba. E o João gostou muito. Ele nunca tinha ouvido falar desse universo, né? Dessas corridas, dos carros de arrancada, carro turbo. Ele gostou demais. E aí eu aproveitei esse gancho que ele gostou muito e falei: bom, já que você gostou bastante, a gente está se dando bem, tudo, vamos juntar aí as nossas forças e vamos melhorar o produto, né? Vamos aumentar aí a quantidade de produto. E aí foi onde a gente começou a trabalhar junto. Está dando certo até hoje, graças a Deus. O Kaká sempre foi um cara que ajudou muito, porque ele sempre deu ideias de coisas, como ele viajava muito para os Estados Unidos, então ele sempre trazia feedback de coisas lá de fora que os caras estavam fazendo. Então ele sempre deu ideias de produtos que eu poderia fazer, que seria legal. Isso ajudou bastante. Teve muita gente assim que abriu portas boas para mim. Cara, eu não posso reclamar, porque até hoje muita gente me ajuda demais. Demais. É que eu não fico
pedindo nada para ninguém, mas assim, graças a Deus, tudo que eu peço, as pessoas me ajudam, elas me entendem, elas me respeitam, elas entendem, eu acho que elas reconhecem o meu valor, eu acho que é isso, pela história que eu fiz, né? Então, só tenho a agradecer. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina, e toda segunda-feira às 19 horas a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.